Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 1, nós falaremos sobre árvores binárias. A gente já falou um pouquinho disso, na aula anterior, e árvores binárias são estruturas de dados nas quais cada nó pode ter até dois filhos. A gente costuma representar um nó como um elemento que tem os dados que a gente deseja armazenar, a chave e outros campos que nós quisermos, e além disso, dois ponteiros, um para o seu filho à esquerda, que pode ter valor nulo, se ele não tiver um filho à esquerda, e um para o seu filho à direita. Árvores binárias em si nada mais são do que essa estrutura. Você tem um elemento que pode ter dois filhos, que a gente costuma representar como um filho à esquerda e um filho à direita. Na última aula, nós motivamos o uso da criação dessa estrutura, de árvores binárias, para a gente poder fazer uma busca binária numa estrutura dinâmica. A gente já tinha feito busca binária, mas apenas num arranjo ordenado, numa estrutura estática, e a motivação que foi apresentada na última aula era criar uma estrutura que a gente pudesse fazer busca binária nessa estrutura dinâmica, numa estrutura dinâmica que permitisse a busca binária. Porém, para isso acontecer, é necessário ter um regramento em relação à ordem dos valores, que é a ordem, a lógica que a gente usa na busca binária. A partir de um dado elemento, os elementos menores ou iguais devem estar à esquerda e os maiores à direita. Então, para poder fazer busca binária dentro de uma estrutura de árvore, é necessário seguir essa regra, e quando a gente tem uma árvore binária que segue essa regra, de que elementos maiores ficam à direita e menores ou iguais ficam à esquerda, a gente tem o que a gente chama de árvores binárias de pesquisa, ou árvores binárias de busca, ou árvores de busca binária. Esses três termos são utilizados aí. E, de fato, é uma estrutura extremamente utilizada dentro da computação, e tipicamente quando alguém fala de árvore binária, a pessoa está pensando em árvore binária de pesquisa. Porém, existem outras árvores binárias que não seguem essa ordenação. Mesmo o heap, que é uma árvore binária que é vista por vocês para realizar a ordenação chamada de heap sort, ele é uma árvore binária, mas ele não é uma árvore binária de pesquisa. A regra de ordenação de um heap máximo ou de um heap mínimo é diferente, a regra de organização dos elementos, dessa regra de que elementos maiores necessariamente estão à direita e menores ou iguais à esquerda. Então, o que a gente vai falar hoje, na aula de hoje, é justamente de árvores binárias que não têm nenhuma regra de ordenação, de organização em relação ao valor de suas chaves. A gente vai ver a partir da próxima aula árvores binárias de pesquisa, são as árvores que usam essa ordenação, mas na aula de hoje não. A inserção dos elementos não vai ser pelo valor de chave, sim pelo que o usuário pedir para a gente inserir. O usuário vai falar, olha, insere esse nó como filho desse outro nó. Que funções nós vamos implementar na aula de hoje? Há uma função de busca, que não vai ser a busca binária, porque não vai existir a ordenação permitida que permite que a gente realize a busca binária. A partir das próximas aulas veremos a busca binária em árvores binárias de busca, ou árvores binárias de pesquisa, mas hoje não. Vai ser uma busca que considera que a árvore não está seguindo nenhuma ordenação. A criação do nó raiz, quando o usuário pedir para a gente inserir o nó raiz, o primeiro nó da árvore, e a inserção de um nó qualquer que não seja raiz, de um nó que vai ser filho de outro nó. A modelagem que a gente vai usar, a gente vai partir de uma modelagem que a gente já discutiu de árvore binária, que é essa modelagem que a gente tem na nossa estrutura uma chave e um ponteiro para o filho à esquerda e um ponteiro para o filho à direita. A gente vai utilizar essa modelagem bastante ao longo do semestre, porque a gente vai utilizar essa mesma lógica para a árvore binária de pesquisa, que é o assunto das próximas aulas. Então, o que a gente tem, só destacando, é um campo-chave, que na aula de hoje ele vai ser do tipo-chave, que é um inteiro, e dois ponteiros para nós, um ponteiro para o filho à esquerda e um ponteiro para o filho à direita. Na aula de hoje a gente vai aprender um novo operador, um novo comando aqui da linguagem C, que é o enum, porque já que na nossa inserção de hoje o usuário vai falar para a gente, insere o nó com chave igual a 30 como filho, por exemplo, à esquerda do nó com chave igual a 20, ele vai ter que passar para a gente qual é o lado que ele quer que a gente insira. Então,
o que a gente vai aprender agora é justamente como que eu consigo ter um tipo de dado que corresponde ao lado. Na verdade, o detalhe aqui é que os valores pré-definidos, né, esperados para esse campo, para esse tipo, sejam esquerdo e direito. Então, typedef é um comando que a gente já conhece, né, que é feito para dar um nome a um tipo, né, para definir um tipo. O nome que vai ser dado é lado, com letras maiúsculas, e esse tipo em particular que está sendo definido, né, que a gente vai estar chamando de lado, ele é do tipo enum, e enum quer dizer que a gente está enumerando aqui entre chaves e separados por vírgula quais são os valores previstos para esse tipo. No caso aqui, esquerdo e direito, e ao longo do programa, esquerda e direito vão poder ser usados como constantes, né? A gente vai poder comparar um parâmetro, né, que vai vir como esquerdo ou direito, e perguntar se o valor desse parâmetro, um parâmetro do tipo lado, se é igual ao valor esquerdo ou se é igual ao valor direito. Então a gente vai usar isso na função de inserção. Como eu havia comentado, essa árvore binária, que não é uma árvore binária de pesquisa, né, que não vai assumir nenhuma ordenação, nenhuma ordem entre as chaves, ela não vai permitir nenhum tipo de busca mais inteligente, mais eficiente, como uma busca binária, porque se a gente não sabe a ordem, a partir do nó raiz, a gente vai ter que procurar de um lado, por exemplo, para o lado esquerdo, se não achar, vai ter que procurar do lado direito também. Não dá para fazer que nem na busca binária, que se a gente não, se o elemento atual não for quem a gente está buscando, a gente ou só vai para a esquerda ou só vai para a direita. Aqui a gente não vai poder fazer isso. Então, a nossa busca vai funcionar como? Procuraremos a chave buscada a partir da raiz, né, se é a chave da raiz. Se não for, a gente vai procurar do lado esquerdo, né, a gente vai fazer uma implementação recursiva, então a gente vai recursivamente procurar do lado esquerdo. Se não tiver achado, a gente vai procurar recursivamente do lado direito. Então, mostrando aqui uma árvore como exemplo, a gente vai começar a partir da raiz. Se a chave que a gente está procurando não estiver aqui, a gente vai recursivamente procurar do lado esquerdo. Se voltar da recursão à esquerda e a gente não tiver achado, a gente vai procurar do lado direito. E também, né, recursivamente a cada nó. Então, a partir do nó 70, se não é a chave que a gente está buscando, a gente procura no 45. Se não achou, volta da recursão e procura no nó 65. Então, a gente vai fazer um percurso aí, né, a gente vai percorrer a nossa árvore da raiz, daí recursivamente à esquerda, procurando na subárvore à esquerda, e depois recursivamente na subárvore à direita, caso não tenha encontrado ainda o elemento buscado. A função vai chamar buscar chave e vai receber dois parâmetros, que são a chave que está sendo buscada, né, o usuário vai falar para a gente, gostaria de encontrar a chave com valor igual a 45, por exemplo, e a raiz, o endereço da raiz da nossa árvore. E o nosso retorno vai ser o endereço do nó, se a gente encontrar um nó cujo valor da chave é igual ao que a gente está buscando, ou null, se a gente não encontrar, né, se não existir um nó com chave igual a CH, com valor igual a CH dentro da nossa árvore. A implementação vai ser recursiva, como comentado, então a primeira linha do código vai ter a nossa condição de parada, que se a raiz for igual a null, não tem o que procurar a partir de um endereço nulo. Caso contrário, vamos verificar se a chave atual, né, a chave da raiz, é a chave que a gente está buscando. Se for, a gente já retorna o endereço da raiz, né, lembrando que a variável raiz está guardando o endereço do nó raiz, então a gente retorna o valor de raiz, né, o valor do endereço do nó raiz. Caso contrário, a gente vai fazer a busca do lado esquerdo, então crie uma variável auxiliar para guardar o resultado da busca, faça a busca recursivamente a partir do lado esquerdo da minha árvore. Se AUX, quer dizer, se AUX é diferente de null, se eu achei um nó cujo valor da chave é o nó que eu estava buscando, já retorno ele, né? Se eu achei que eu estava procurando, eu não tenho que continuar buscando, eu simplesmente retorno o endereço desse nó. Caso contrário, se eu não achei, daí sim eu vou fazer a busca pelo lado direito. Aqui eu já posso retornar diretamente o resultado da busca do lado direito, né, chamada recursiva ao buscar chave a partir do endereço do filho à direito do nó atual, sem perguntar se eu achei ou não, porque se eu achei, ótimo, a resposta é o valor que vai ser retornado por essa função. Se eu não achei, né, se o retorno da função buscar chave foi null, eu já procurei no nó atual
e não achei. Já procurei recursivamente a esquerda, não achei. Se eu não achei a direita, a resposta final vai ser o próprio null. Então, por isso eu não preciso guardar a resposta como a gente fez aqui para chamada recursiva à esquerda e depois perguntar se ela foi bem sucedida ou não, porque agora não tem mais opção. Ou eu acho do lado direito, ou não existe esse nó na minha árvore, então o retorno null deve ser retornado aí para a função que chamou o buscar chave. Exemplificando aqui, né, vamos indicar quais são as chamadas recursivas em cima dessa árvore que tem 5 nós. Na primeira chamada recursiva, o endereço da raiz vai ser 5.000, né, o endereço da raiz da nossa árvore, e nesse exemplo o usuário pediu para a gente buscar o endereço do nó cuja chave vale 45. Então a gente compara aqui com 40, não é igual a 40, né? O 5.000 é o endereço válido, então não é caso base, compara o valor da chave com a chave atual, então compara o 45 com o 40, não é o que a gente está procurando. Então o que a gente vai fazer vai ser uma chamada recursiva à esquerda, né? O endereço do filho à esquerda do nó raiz é 4.800, então fazemos uma chamada recursiva, passando como parâmetro 4.800, né? Nessa segunda chamada, a variável raiz vale 4.800. Comparamos a chave apontada por 4.800, que vale 50, com a chave buscada, que vale 45, não é a mesma. Então, vamos fazer uma chamada recursiva à esquerda. O filho à esquerda do nó, cuja chave é 50, vale null. Então, vai ser uma chamada recursiva para null, é um caso base. Vamos voltar dessa chamada, né, retornando null. Não achamos o nó, então faremos uma chamada recursiva à direita. Então, faremos uma chamada recursiva à direita do nó 50, que também vale null, também caímos no caso base. Com isso, concluímos essa chamada recursiva. A chamada recursiva a partir do nó cujo endereço é 4.800, né, esse nó com chave igual a 50, a gente já tinha feito a partir dele uma chamada à esquerda e uma chamada à direita, não encontramos, então a gente já retorna o null que foi retornado pela chamada à direita, ou seja, foi uma execução que não foi bem sucedida no sentido de não achou o nó buscado. Então voltamos para onde estávamos, né, para a primeira chamada recursiva, feita a partir da raiz, já tentamos do lado esquerdo, não foi bem sucedida, vamos tentar do lado direito. Então, a partir do endereço 5.200, né, do endereço do nó cuja chave vale 70. 70 não é igual a 45, não é a chave que a gente está buscando, então faremos uma chamada recursiva à esquerda, cujo endereço é 4.900, e a chave vale 45. Então, a chave da chamada recursiva atual, né, apontado pelo raiz da chamada recursiva atual, vale 45, que é a própria chave buscada. Ou seja, achamos quem nós estávamos procurando. Então, vamos retornar esse valor para quem chamou, né, isso veio de uma chamada recursiva à esquerda. Então, nós voltamos para a chamada recursiva anterior, né, que foi a chamada recursiva a partir do nó 70, que ela tinha feito, né, a chamada recursiva à esquerda, retornou 4.900, 4.900 é diferente de null, então quer dizer que foi um sucesso, então retornamos o 4.900 também para a primeira chamada recursiva, que é para a chamada recursiva a partir da raiz, que vai retornar, né, isso vai vir de uma chamada recursiva à direita, vai retornar para quem chamou, né, para o usuário, o valor 4.900, falando, olha, achei um nó com chave igual a 45 e ele está na posição 4.900 de memória. Prosseguindo, né, nós veremos mais duas funções hoje. Uma que só vai criar o nó raiz, né, o usuário vai, assim que ele criar uma árvore, ele vai falar, olha, insere o nó raiz nessa árvore para mim. E por que a gente vai fazer uma função à parte para isso, nessa implementação? Simplesmente porque o nó raiz é um nó diferente. Ele é o único nó da nossa árvore que não tem pai. Os outros nós que vão ser inseridos, o usuário vai pedir para a gente inserir o nó como filho de um nó que já existe. O nó raiz, já que ele é um nó que não tem pai, então ele precisa, para essa implementação que não segue nenhuma ordenação de chaves, ela precisa de uma função própria para ser implementada. E, basicamente, o usuário vai passar para a gente o endereço de memória no qual ele quer que a gente guarde o endereço da raiz, e a gente vai passar também o valor da chave, né, do nó raiz, e a gente vai criar esse novo nó e colocar no respectivo endereço. Para isso, né, deixa eu
voltar a linha aqui para vocês. Para isso a gente vai usar uma função auxiliar, chamada criar novo nó, que ela vai ser utilizada pela função que cria a raiz. O criar novo nó, o que ele vai fazer? Ele vai receber como parâmetro só a chave do novo nó que vai ser criado, vai chamar uma lock, né, para alocar a memória do tamanho de um nó, vai guardar o endereço dessa memória nessa variável chamada novo nó, preencher os 3 valores de um nó, né, lembrando, o nó tem 3 campos, a chave, que vai receber o valor da chave passada pelo usuário, o endereço do filho à esquerda do nó e o endereço do filho à direita do nó, né, que os campos chamam ASCII. Para o novo nó a gente vai colocar null para esses 2 endereços, né, indicando que ele ainda não tem filhos, e essa função criar novo nó, que é uma função auxiliar, ela retorna um ponteiro que vai ser justamente o ponteiro, o endereço de memória desse novo nó que foi criado, que é o valor que foi retornado pela função malloc, né, estava guardado aqui na variável novo nó. Depois a gente preencher os valores, a gente retorna para a função que vai de fato criar a raiz. Essa função criar novo nó também vai ser utilizada como função auxiliar para a função que insere filhos de nós já existentes na nossa árvore, né? A gente vai usá-la como função auxiliar para 2 funções que vamos implementar hoje. A partir do momento que a gente já fez a função criar novo nó, a função criar raiz ela fica bastante simples, mas lembrando quais são os 2 parâmetros que ela recebe. Um é a chave, que é do nó que vai ser criado, que vai ser a raiz da árvore, e o outro é do tipo ponteiro para ponteiro de nó, né? Lembrando que o tipo ponte era ponteiro para nó, referência para nó. Aqui, a raiz é um ponteiro para ponteiro de nó, que significa que ela vai ter um endereço onde o usuário criou uma variável, né, o endereço de uma variável do usuário que vai apontar para a raiz. Então, é o endereço de uma variável do tipo ponteiro para nó. E o que a gente vai fazer é chamar a função auxiliar criar novo nó, com essa chave, né, com a chave passada como parâmetro, e o endereço retornado por ela, que é o endereço desse novo nó, vai ser guardado na memória apontada por raiz. Para deixar mais claro, né, em particular, essa questão do ponteiro para ponteiro, vamos ver como isso funciona na memória, né? Aqui, por exemplo, o usuário na função main criou uma variável chamada raiz, que ela é do tipo ponte, né? Uma variável que foi criada aqui na posição 3000 de memória, e o objetivo dela é guardar o endereço do nó raiz. Note que ela não tem o endereço do nó raiz aqui dentro ainda. Em seguida, ele vai chamar a função criar raiz, né? Quando a gente chama uma função, a primeira coisa que a gente faz é o casamento dos parâmetros. O primeiro parâmetro é o endereço da variável raiz. A variável raiz foi criada na posição 3000 de memória, então, quando formos fazer o casamento aqui dos parâmetros, essa variável raiz vai receber 3000, né, significando que é o endereço, a posição de memória dessa variável aqui. E o segundo parâmetro é 40, que nesse exemplo o usuário quer inserir como raiz o nó cuja chave vale 40. A função criar raiz faz o quê? Chama a função criar novo nó, começando, né, também pelo quando a gente invoca essa função, começando pelo casamento dos parâmetros, a chave que vai ser inserida aqui vale 40, então o parâmetro CH vai valer 40. Em seguida é criada uma nova variável chamada novo nó, que vai receber o quê? O retorno da função malloc. A função malloc vai alocar a memória para um nó, nesse exemplo aqui na posição 5000 de memória, a partir da posição 5000 de memória, e vai retornar esse 5000 que vai ser guardado aqui na variável novo nó. Em seguida, vamos atribuir valores, né, para os 3 campos do nosso nó. Então, 40 para o campo-chave, null para o filho à esquerda e null para o filho à direita. E, por fim, a função vai retornar o novo nó, né, o valor do novo nó, que é esse valor 5000 para a função criar raiz, que é quem chamou, que, por sua vez, vai pegar esse valor e colocar na memória apontada por raiz. A variável raiz da função criar raiz vale 3000. Então, a memória apontada por 3000 é esse espaço de memória. Então, esse 5000 vai ser copiado a esse espaço de memória, e com isso a gente termina a execução da função criar raiz. Então, as funções foram executadas corretamente, e o que a gente tem agora é, de fato, o usuário com a variável raiz dele, que está apontando aí para a raiz da nossa árvore, né, para um nó que tem a raiz da árvore que o usuário pediu para ser criado. Por fim, né, a última função que vamos implementar hoje é a inserção de um nó filho, né? A gente vai inserir um nó como filho de outro nó, e o usuário vai falar para a gente onde o nó será inserido. O que é esse onde, né? Para essa função, o usuário vai passar para a gente o endereço do nó raiz, a chave do novo nó
e além disso ele tem dois outros parâmetros que ele vai precisar passar para a gente, que é a chave do pai do novo nó e de que lado essa inserção vai ser feita. Então ele vai, por exemplo, falar para a gente, insere o nó 20 como filho à esquerda do nó 40. Então ele tem que passar para a gente o endereço da raiz para a função poder, né, procurar o nó pai, o valor do novo nó que vai ser inserido, o valor da chave do nó pai para ele poder ser procurado, né, a partir da raiz da árvore, e o lado no qual essa inserção vai ser feita. De fato, a nossa função de inserção vai utilizar a função de busca como uma função auxiliar para procurar o nó pai, né, porque se o usuário pediu para inserir um nó como filho de outro nó, a gente tem que achar o nó pai para poder fazer essa inserção, e a gente também vai utilizar a função criar novo nó, que a gente acabou de ver, para a criação do nó filho durante a inserção. Então, como foi comentado, a função tem 4 parâmetros, o endereço da raiz da árvore, o valor da chave do novo nó, que está aqui sendo chamada de nova chave, e o valor da chave do nó pai, além do lado, né, que vai valer esquerdo ou direito. Inicialmente, o que nós faremos é procurar para ver se de fato existe um nó cuja chave é igual à chave do nó pai, a chave que aqui é chamada de chave pai. Então vamos chamar nossa função de busca, né, que tinha 2 parâmetros, a chave buscada e o endereço da raiz da árvore. E a nossa condição aqui de que não é possível inserir, né, devemos parar a execução de maneira negativa, né, que é uma função booleana, é se o pai não existe. Né? Se eu não encontrei o nó pai, eu não vou poder fazer o que o usuário pediu. Né? O usuário pediu para eu inserir alguém como filho de um nó que existe. Se esse nó não existe, eu te retorno false. Não é possível, por exemplo, inserir o 20 como filho do nó 50 se não existe nenhum nó 50 na nossa árvore. Caso contrário, vai ser sim possível inserir esse novo nó. E o que nós vamos fazer é criar um novo nó com a nova chave, né, usando a função auxiliar que a gente já viu, que aloca a memória e retorna o endereço. O endereço vai ser guardado nessa variável chamada de novo. E daí aqui eu vou perguntar, né, para o parâmetro lado, né, a gente vai fazer um condicional que vai verificar se esse lado é igual à esquerda ou se é igual à direita. Se for esquerdo, o novo nó vai ser colocado como filho à esquerda do pai dele. Então, pai seta esquerda recebe novo. Caso contrário, vai ser colocado como filho à direita do nó novo, e daí vamos retornar true, significando que a inserção foi feita com sucesso. Eu deixei 2 linhas em branco desse código que a gente vai discutir agora, para uma condição específica para esse código, que é o seguinte: o usuário falou para a gente, insere o nó 20 como filho à esquerda, né, do lado esquerdo, do nó 40. Então, nós aqui procuramos o endereço do nó cuja chave vale 40. Se não achamos, vamos retornar false, porque não é possível inserir alguém como filho de alguém que não existe. Porém, se a gente achou, o que o usuário pediu para fazer é justamente, né, inserir como filho do lado esquerdo ou do lado direito. Porém, e se já existia um nó naquele lugar? Né? Se esse nó, no exemplo que eu falei, né, insira o 20 como filho à esquerda do nó 40, se o nó 40 já tivesse um filho à esquerda antes da gente pedir para ser inserido o novo nó, o que a gente faz? Aí depende, né? Não existe um padrão pré-definido para essas árvores binárias aí que não seguem ordenação. Se fosse uma árvore binária de pesquisa, que é o assunto da próxima aula, tem uma regra bem clara de como as inserções são feitas. Para essa árvore aqui, não existe uma regra pré-definida, tem que ver o que foi combinado. Inclusive, poderia ser combinado que se já existia um filho à esquerda e o usuário pediu para inserir à esquerda, a gente retorna false e não faz a inserção. Depende do que foi combinado. Na implementação que vocês verão agora, o que eu fiz foi, já que o novo nó, né, o nó que acabou de ser criado, ele não tem nem filho à esquerda nem à direita, se o pai dele já tivesse um filho à esquerda, eu passo esse filho para o novo nó. Assim a gente não perde nenhum nó da estrutura, né, não perde referência nenhum nó da estrutura. E a mesma coisa se ele já tinha um filho à direita. Notem que eu nem coloquei um if perguntando se já tinha um filho à esquerda ou um filho à direita do pai, se o pai já tinha, né, um filho à esquerda ou um filho à direita, porque segundo esse combinado que eu falei para vocês, se ele tinha já um filho à esquerda, eu coloco como filho do novo nó. Se valia null, eu vou colocar o null, que era o valor que já estava ali como filho à esquerda do novo nó, então o efeito prático é o mesmo, não é necessário ter um código extra para verificar se já existia ou não existia.
Então, com isso, a gente acaba, né, tratando esse caso do pai do nó já ter um filho daquele lado que foi pedido para inserir, né, do lado esquerdo e do lado direito, e a gente acaba, né, salvando, de certa forma, a referência a esse nó, passando ele para o nó que foi inserido. Com isso, a gente encerra aqui o assunto árvores binárias, lembrando que o foco da aula de hoje foram as árvores binárias que não seguem nenhuma estruturação de seus elementos de acordo com a chave, né, do valor da chave dos nós. Nós veremos a partir da próxima aula árvores que têm uma regra aí de ordenação, e daí com isso a inserção é feita com base nessa regra. O usuário não precisa falar para a gente quem é o pai de quem, ele só vai pedir para a gente inserir um elemento na nossa árvore, e pelo valor da chave a gente já sabe qual é o lugar certo dessa chave ser inserida. Muito obrigado por assistirem essa aula, vejo vocês na próxima.